Olá, eu sou o professor Nelson Cláudio De Luca. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos tópicos já lecionados e ver um tópico novo na disciplina de Tecnologia e Resistência dos Materiais. Vamos lá! Tecnologia e resistência dos materiais. Durante as aulas presenciais, nós vimos dois grandes tópicos: a parte de deformação pelo efeito da força e da temperatura, e o outro, o cálculo dos esforços para segurar uma barra. Vamos relembrar. Primeiro, a parte da deformação. Nós calculamos a deformação pela ação da força nas treliças. Por gentileza, rever treliças. Da mecânica 1, a parte de reações de apoio, e a mecânica 2, métodos nós e das seções. Com estes conhecimentos, nós aplicamos na lei de Hooke a parte de deformação. A deformação, força em uma das barras, o comprimento, a área da seção transversal, que pode ser um círculo, área πr ao quadrado, um quadrado, lado vezes lado, um retângulo, base vezes altura. E o modo de elasticidade longitudinal, uma característica de cada material, são valores tabelados. Força, Newton. Comprimento, metro. Área, metro quadrado. Módulo de elasticidade longitudinal, Pascal. Deformação, metro. Quanto ele pode ter aumentado ou diminuído. Por gentileza, verifique a deformação nas treliças. Quando nós tínhamos o efeito da temperatura, a deformação era calculada pela seguinte expressão: comprimento da barra, coeficiente de dilatação linear, um valor tabelado de cada material, e a variação da temperatura. Por gentileza, verifique os exercícios que nós desenvolvemos nas aulas presenciais. Comprimento, metro. Coeficiente de dilatação linear, grau Celsius a menos 1, variação da temperatura, grau Celsius, deformação, metro. Por gentileza, novamente, verificar os exercícios referente à treliça e os exercícios referente à temperatura e esforços com barras separadas e com barras unidas. Vou dar aqui uma exemplificação. Barras separadas e barras unidas.
onde nós aplicávamos os conhecimentos da lei de Hooke, efeito da força e do efeito da temperatura. E aí nós vimos um outro grande tópico, que é os esforços nos cabos. Esforços nos cabos. Como, por exemplo, eu tinha uma barra horizontal que estava sendo sustentada pelos cabos. Cabo 1, cabo 2, cabo 3. E nesta barra ocorria a ação de um carregamento vertical para baixo, genericamente P. E o que eu queria? Eu queria determinar quanto valia o esforço neste cabo 1, neste cabo 2, neste cabo 3. Nós tínhamos que aplicar alguns conhecimentos. Somatório das verticais igual a zero, somatório dos momentos em relação a um ponto igual a zero, sentido anti-horário positivo, e tínhamos que aplicar a equação da compatibilidade. Compatibilidade. Por gentileza, verificar este tipo de exercício que nós desenvolvemos nas aulas presenciais. Agora eu vou desenvolver o terceiro tópico, que é a parte de torção. Vamos ver. Terceiro tópico, torção. Torção nada mais é do que um momento. Eu vou abrir uma porta, pego na maçaneta, aplico uma força, existe uma distância em relação ao seu centro, eu estou torcendo. Torção. Este exemplo é uma das citações, existem infinitas outras. Aí vou colocar uma representação para vocês observarem. Eu tenho aqui um tubo que está fixo nesta parede com um diâmetro externo e um diâmetro interno. Este tubo tem um certo comprimento, um diâmetro, um raio externo, chamado de CE, raio externo, e temos um raio interno, CI. Ao aplicar uma força com a distância em relação ao centro, vai surgir o momento de torção. Ao eu torcer um determinado ponto que estava, como por exemplo nesta posição, ele vai tomar esta posição, sair de um ponto A para um ponto A', formando um ângulo de torção. Vou colocar para vocês as fórmulas desta parte de torção. A tensão de cisalhamento máxima é definida pelo momento de torção, raio externo, sobre o momento de inércia polar.
Tensão de cisalhamento, Pascal. Momento de torção, newtons vezes metro. Raio externo, metro. Momento de inércia polar, metro a quarta. Existe uma formulazinha de momento de inércia polar para tubo. Π sobre 2 vezes raio externo a quarta menos raio interno a quarta. Se ele fosse maciço, não teria raio interno. E existe uma outra representação, que é a razão entre a tensão de cisalhamento máxima e a mínima. Tensão de cisalhamento máxima divididos pelo raio externo é igual a tensão de cisalhamento mínima divididos pelo raio interno. E para calcular o ângulo de torção, nós utilizamos a seguinte expressão: momento de torção, J, G, ângulo de torção, divididos pelo comprimento. Momento de torção, Newton vezes metro. Momento de inércia polar, metro a quarta. Módulo de elasticidade transversal, uma característica do material, Pascal. Comprimento, metro. Ângulo de torção vai ser radianos. Agora vamos fazer uma aplicação destes conhecimentos. Exemplo 1. Tenho um tubo de 2 metros de comprimento, raio externo de 20 centímetros, raio interno de 10 centímetros. Determine a tensão de cisalhamento máximo, a tensão de cisalhamento mínimo, o ângulo de torção. Sabendo que o momento de torção 6 newtons metro e o módulo de elasticidade transversal 50 megapascal. Para determinar a tensão de cisalhamento máxima, colocamos nessa expressão. Tensão de cisalhamento máxima vai ser: quanto é o momento de torção? 6 newton metro. Quanto é o raio externo? 20 centímetros divididos por 100, 0,2. Divididos pelo momento de inércia polar, π sobre 2, vezes raio externo a quarta, 0,2 a quarta, menos raio interno a quarta. Fazendo isto na calculadora, nós temos um resultado em Pascal. Aí a gente calculou a tensão de cisalhamento máxima.
Para eu calcular a tensão de cisalhamento mínima, nós colocamos nesta relação. Tensão de cisalhamento máxima, que é o valor que nós obtivemos anteriormente, divididos pelo raio externo 0,2. Vamos encontrar a tensão de cisalhamento mínima, divididos pelo raio interno 0,1. Este valor calculamos anteriormente, divididos por 0,2 vezes 0,1, calculamos a tensão de cisalhamento mínima em Pascal. Para calcular o ângulo de torção, vamos colocar nesta expressão. Quanto é o momento de torção? Foi fornecido. 6 igual... Quanto é o momento de inércia polar? Vai ser π sobre 2, raio externo a quarta, menos raio interno a quarta, vezes o módulo de elasticidade transversal, 50 megapascal, vezes 50, mega é 10 a sexta, vezes o ângulo de torção, divididos pelo comprimento, 2. Consequentemente, vou pegar 2 vezes 16, vou fazer na calculadora esta expressão, π sobre 2, vezes, abre parênteses, 0,2 a quarta menos 0,1 a quarta, fecha parênteses, vezes 50 vezes 10 a sexta. Vou pegar este valor, passar dividindo ao valor que eu já tinha do outro lado, para nós determinarmos o ângulo de torção. Estes são os conteúdos que vocês devem verificar. Por gentileza, no ambiente virtual tem muitas atividades postadas para vocês terem uma capacidade de resolução ainda melhor. Eu gostaria também que vocês verificassem teoricamente o que seria um material frágil, um material dúctil, uma zona elástica, uma zona plástica, no diagrama tensão, deformação, parte teórica, como foi colocado no ambiente virtual. Estes tópicos que serão desenvolvidos para vocês na avaliação. Dúvidas à disposição 419-9974-8081. Obrigado.